Olá, muito bom dia. Graça e paz de Cristo sejam sobre você, sua casa e sua família. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio desse ciclo devocional, cujo tema é Vestidos, Fortalecidos e Revestidos, baseado em Efésios 6. E o texto no qual vamos meditar hoje é Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 7, que dizem assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como se serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, não apenas quando eles estiverem olhando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Todos nós somos escravos de Cristo, comprados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Muito embora essa seja a nossa condição, Deus jamais nos tratou como escravos. Antes, soberanamente escolheu colocar um anel de nossos dedos e nos chamar de filhos amados mediante a nossa fé no Senhor Jesus. No passado, havia escravos que, por serem tão bem tratados pelo seu Senhor, abriam mão até mesmo da sua própria alforria, uma vez que o seu serviço deixava de ser penoso e tornava-se um prazer, devido à qualidade do tratamento e até mesmo respeito que recebiam daquele que os havia comprado como propriedade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21, a palavra de Deus nos mostra que foi o precioso sangue de Jesus que nos resgatou de todo o procedimento fútil para agora sermos propriedade exclusiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como está escrito também nessa mesma carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Ora, se havia escravos que amavam seus senhores terrenos a ponto de abrirem mão da sua própria liberdade, será que nós, como escravos de Cristo, temos feito o mesmo? Será que o prazer em servir ao Senhor para nós é melhor do que o nosso próprio poder de escolha entre fazer o que agrada a Deus ou o que agrada a nossa própria carne? Será que somos verdadeiramente submissos às autoridades que Deus estabeleceu sobre nós? Será que há em nós um verdadeiro orgulho de sermos escravos de Cristo? Perceba que não há demérito algum em sermos escravos de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 1, se apresenta à igreja em Roma como escravo de Cristo. Paulo era um homem que detinha muitos títulos, inclusive o de apóstolo de Cristo e ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Entretanto, escolheu se apresentar como escravo, pois o prazer de viver para servir os propósitos de Deus superava qualquer outro título, conquista ou valor de sua própria vida. E de fato, olhando para tudo que ele suportou por causa do Evangelho, vemos que tamanha integridade do caráter de Paulo. Ele não servia a Deus apenas quando havia uma plateia diante de si ou outros que pudessem reconhecer o seu trabalho. Antes servia a Deus com todo entusiasmo, mesmo atravessando circunstâncias das mais terríveis. De fato, esse é um grande exemplo de submissão e integridade, o terceiro elemento dessa nossa vestimenta espiritual. Através do testemunho de Paulo, a palavra de Deus nos instrui em Romanos 6,16 que podemos escolher se vamos nos submeter a Deus pelo seu maravilhoso amor que nos resgatou das trevas, nos comprou como escravos, mas nos adotou como filhos, ou vamos nos submeter à nossa própria carne, seus desejos e desígnios, que fatalmente nos conduzirão à morte, como está escrito em Romanos 6, 23. Assim como o apóstolo, precisamos entender que o ideal de liberdade, pelo viés humanista, não passa de uma grande ilusão. Como está escrito no Salmo 2, versículos 2 e 3, aqueles que não conhecem a Deus e vivem como governantes de si mesmos, veem a lei do Senhor como grandes correntes que os impedem de praticar toda a sua imoralidade. Por outro lado, nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, entendemos que a lei do Senhor nos faz desfrutar da verdadeira plenitude de paz e vida, como está escrito no Salmo 119, versículos 165 a 169. Queridos, de fato essa é a grande beleza do Evangelho.
Ao mesmo tempo que fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos também alforriados das correntes do pecado para vivermos em santidade e em integridade. Neste ciclo devocional, nós já falamos sobre obediência e honra, justiça e disciplina, mas todas essas virtudes são impossíveis de serem vivenciadas sem o terceiro componente da nossa vestimenta espiritual: submissão e integridade. Sem submissão e integridade, a obediência torna-se hipócrita, a honra se esvazia, a justiça se corrompe e a disciplina perde o seu propósito. Finalmente, este é o tempo de seguirmos o exemplo não apenas do apóstolo Paulo, mas sobretudo o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus veio a esse mundo como um escravo da vontade do Pai, a ponto de se submeter à própria cruz. E esse é o motivo pelo qual quem não quiser se submeter à cruz não poderá jamais ter a honra de ser considerado discípulo e, portanto, escravo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça essa oração comigo, se despindo de toda falsa submissão e se vestindo como verdadeiro escravo de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Te agradecemos porque, apesar de sermos comprados como escravos, o Senhor nunca nos tratou como escravos. Antes, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado para vivermos a verdadeira liberdade que só há em Ti. Nessa hora, Senhor, mediante o que aprendemos na Tua palavra, queremos Te servir simplesmente pelo fato de amar o Senhor e amar fazer o que Te agrada. Queremos nos sujeitar à cruz de Cristo e seguir os passos do nosso Senhor, mesmo sabendo, Senhor, que estamos indo em direção ao Calvário, porque sabemos, ó Deus, que como escravos podemos morrer como o Senhor Jesus morreu, mas como Teus filhos também seremos ressuscitados, se nós, ó Deus, também caminharmos em submissão e integridade para, Senhor, ter, Senhor, a Tua glória revelada em nós, quando ela também for revelada em Cristo a todo este mundo. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique com Deus e até o nosso próximo devocional, se assim o Senhor permitir. Forte abraço. Deus te abençoe.